Efésios capítulo 5, versículo 31 diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Esse mesmo versículo aqui é mencionado também em Gênesis 2, 24. O apóstolo Paulo está repetindo o que é dito lá em Gênesis 2, versículo 24. E ele está falando isso porque isso está conectado com o versículo anterior que diz: Porque nós somos membros uns dos outros. E o homem deve cuidar da sua mulher como Cristo cuida da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Da mesma forma, o homem e a mulher são um só. E aí ele vai buscar comprovar isso com o versículo 31. Eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Aqui nós percebemos a beleza e a grandiosidade que é o casamento, que é o relacionamento, que é a família. Perceba que nós devemos nos livrar de todas as nossas arrogâncias, orgulhos e independência. Perceba que se nós somos uma só carne com a nossa parceira, no caso das mulheres com o parceiro, com a esposa ou esposo, nós percebemos que as coisas devem ser unificadas. Obviamente que vai haver diferenças de pensamentos, diferenças de ideias, mas perceba, há uma função para ambos. Perceba, há um compromisso que os dois devem ter um para com o outro. E nós devemos lembrar disso não apenas como um mandamento, que de verdade é, mas também como um privilégio que é nós podemos participar disso, podemos participar de uma família de fato, podemos construir um lar aqui nessa terra. É descrito em Eclesiastes não apenas uma vez que um dos maiores prazeres dessa terra que o sábio ao escrever, Salomão ao escrever Eclesiastes vai descrever, é justamente desse relacionamento com a mulher, de você poder ter um lar, de você poder estar ali alegre com a esposa, com a mulher da tua mocidade, é o que Eclesiastes diz. Alguém que te acompanha durante toda a sua jornada, durante toda a sua vida. É belíssimo ver pessoas que estão lutando contra as adversidades juntas. Elas têm ali um propósito, têm projetos, e muitas vezes os projetos demoram ou nem sequer acontecem. Mas o principal é que os dois vão conquistando essas coisas juntos, ou passando pelas provações e tribulações juntos. Quando nós estamos só, é mais fácil nós cairmos, nós desanimarmos. E por isso que Eclesiastes também diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Quando um estiver com frio, o outro aquece. Então nós devemos ter essa noção da unidade que é o casamento, da unidade que é homem e mulher. E aqui nós devemos colocar os nossos desejos egoístas de lado. Nós devemos ter em mente o que é melhor para os dois. Muitas vezes nós entramos em brigas simplesmente por gostos pessoais que poderiam ser colocados de lado, mas por causa da arrogância de não querer dar o braço a torcer, de não querer fazer a vontade do outro, nós acabamos que pecamos contra o outro. E aí, essa é a maldição do pecado. É o que Deus lança como castigo para a mulher. O teu desejo será contra ti. Isso fazendo referência ao seu esposo. Não vai haver mais essa harmonia tão voluntária como havia no Éden, em que os dois não tinham pecado, os dois eram perfeitos ali e eles se sujeitavam um ao outro, mantendo suas funções dentro do lar. O homem como responsável, a mulher como auxiliadora. Agora vai ser através de fardos. E muitas vezes a mulher não quer ter essa submissão no lar. A mulher não quer ser a auxiliadora, mas quer ser aquela pessoa que comanda o lar. Da mesma forma, o homem muitas vezes quer deixar a mulher comandar seu lar, ou quer reger com cetro de ferro seu lar. Ambas as coisas estão erradas. Os homens não devem tentar reger a sua casa como se fossem reis que dizem a palavra e aquilo de fato é assim. Isso não é bíblico. Muitas vezes nós achamos que porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa e muitos homens acreditam que eles devem ser os mandões. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre uma submissão feminina, mas fala sobre um amor masculino de entrega, de sacrifício pela esposa.
E muitas vezes nós não queremos viver isso. Queremos viver nossos desejos, nossos próprios prazeres, pessoais, mesquinhos, egoístas. Não é disso que Deus se agrada. Deus se agrada quando nós buscamos amar a outra pessoa e fazer o melhor para ela, fazer o melhor para a harmonia do lar. Pense quantas brigas nós não poderíamos ter evitado se nós de fato colocássemos o melhor para os dois do que o melhor para mim dentro do casamento. Quantas contendas nós não evitaríamos se buscássemos ter mais paz dentro de casa e não simplesmente queremos estar certos, mesmo sabendo que estamos errados. A Bíblia nos dá essa ordem, nos revela o que de fato é a vida no lar, que é justamente de uma só carne. Ser uma só carne envolve esses aspectos que eu mencionei, envolvem muitos outros. Nós poderíamos pensar em muitos outros aspectos para nós vivermos essa harmonia de ser uma só carne. Pense nessas coisas e pense em outras coisas que você poderia acrescentar aqui. Que Deus possa abençoar cada vez mais seu lar. Que você possa ser cada vez mais uma unidade com seu esposo. Que você possa ser cada vez mais uma unidade com a sua esposa. Que Deus te dê paz no seu lar, te dê um relacionamento que busca agradar a Deus, não busca agradar a si mesmo. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe sua família e seu lar.